Bom, a gente segue na nossa longa jornada pelo livro Cristianismo Puro e Simples. E a gente vai dar uma continuidade. Você quer? É bom dar uma vez agora ou depois? Depois eu trouxe isso. Vamos lá. E aí o nome desse capítulo é O Bom Contágio. O Bom Contágio, né? Para entender. Que coisa curiosa. Mas a gente vai chegar lá. Então eu te convido a pensar em uma coisa comigo. Quando eu viro para você e falo assim, pensa que aqui na minha mão tem uma estrela. Você consegue imaginar que tem uma estrela na minha mão? Você fala assim, pensa aqui, ó, tem uma estrela aqui. Você consegue criar uma imagem mental de que tem uma estrela aqui? E aí eu te pergunto, o que veio primeiro? A sua vontade de criar uma imagem ou a imagem? A vontade. A vontade veio primeiro? O quão primeiro ela veio? Ué, na hora que você pediu pra eu pensar. Então, será que eu posso dizer que é uma coisa meio que simultânea? Quando eu viro para você assim, você consegue imaginar uma tesoura? Assim, ó, eu quero imaginar, mas é uma coisa imediata, não é? Legal. Porque ele começa falando que a gente tem a ideia de que tudo na vida a gente tem causa e efeito. E aí ele olha e fala, ele dá o exemplo de 2 livros. Assim, um livro embaixo do outro, no caso. Ele fala assim, e se de maneira nenhuma um livro pudesse não estar sobre o outro? Mas foi muito confuso. Por exemplo, Deus. A gente enxerga Deus como trindade. E eu pergunto para você, Nick, o que seria a trindade? Você tem ideia do que é a trindade? 3 coisas que formam uma. 3 coisas que formam uma. 3 coisas que formam um. Isso seria trindade. O que você acha, Nick? Trindade. Concordo. Você concorda? Alicia, você tem alguma coisa a acrescentar sobre o que seria a trindade? Concorda. Tia Gladys, como é que você enxerga a trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Por que eu estou falando de causa e efeito? Quando a gente pensa em pai e filho, é possível haver um filho sem que haja um pai? Quem que vem primeiro? O pai? Será que o pai veio primeiro? Será que é possível que o filho exista sem o pai, ou que o pai exista sem o filho? Porque o grande ponto inicial é esse. Nem tudo é exatamente causa e efeito. Se eu peço para você imaginar um livro azul de capa de couro com um lacinho vermelho dentro, você quis imaginar e imediatamente você imaginou. Não tem como você separar uma coisa, a sua vontade da imagem criada. De forma semelhante, não tem como eu separar, por exemplo, o Pai do Filho ou do Espírito Santo. É como um cubo. Um cubo tem 6 quadrados dentro. Um cubo, por natureza, né? A nossa realidade tridimensional tem 6 quadrados. Um cubo não pode ser um cubo se ele não tiver um dos lados. Ele vai ser alguma outra coisa, mas ele não vai ser um cubo. Faz sentido? E aí, o C.S. Lewis começa desse jeito, complicadíssimo, a falar sobre trindade. Que ele quer falar sobre Deus. Esse Deus triuno que de alguma forma a gente precisa entender para conhecer. E esse capítulo, na verdade, é um capítulo curto, se você parar para ver, né? Mas que coisa curiosa que esse capítulo é, viu? Que ele está falando de trindade. 3 coisas que formam uma. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Até parece escadinha, né? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele fala assim, não, é uma coisa que... que coisa, né? Faz parecer que é uma escadinha. Só que é uma coisa só. Assim, poxa, como assim, né? Como pode? Como pode? Porque a gente... Quem é que estava aqui na última vez que eu falei sobre criar e gerar? Lembra? Vocês lembram de criar e gerar, quem estava aqui? Lembram quando eu falei que
quando eu crio alguma coisa, eu crio algo que não é da minha natureza? Sim. Então, por exemplo, eu posso criar, sei lá, uma escultura. Não é da minha natureza. Mas eu só posso gerar coisas que são da minha natureza. Por exemplo, um dia eu gerarei um filho, por assim dizer. Eu e minha esposa, minha futura esposa. Nós vamos gerar um filho. É da nossa natureza, semelhante a nós. Mas nós podemos criar um curso, que é outra coisa, que não tem nada a ver. Deixa esse ponto guardadinho aí no cantinho da sua cabeça. A gente está tentando entender sobre o que é Deus, esse Deus triuno que diz para o seu filho: tu és meu filho, hoje te gerei. Ou seja, se Deus está dizendo que Cristo é gerado, é da mesma natureza, mas ao mesmo tempo, se eles são uma coisa só, o filho não pode existir sem o pai e o pai não pode existir sem o filho. Israel, como assim? Que coisa confusa. Eu sei que é confuso, calma. Mas aí eu estava tentando pensar em como explicar esse negócio, e enquanto estava lendo, o C.S. Lewis fala uma coisa muito interessante sobre a segunda pessoa da Trindade, que é o Cristo. Ele vira e fala: Cristo é a autoexpressão do Pai. Cristo é a autoexpressão do Pai. Enzo, quando você ouve a palavra ou a frase Cristo é a autoexpressão do Pai, o que se passa na sua cabeça? Cristo é o Pai. Cristo é o Pai. Que confuso, cara. Manu, Cristo é a autoexpressão do Pai. O que isso significa para você? Cristo reflete o Pai. Cristo reflete o Pai. E tu, Marco? Verdade. Semelhança. Posso falar? Pode. Eu acho que tá falando assim, Cristo é Deus expressando Ele mesmo. Auto vem de eu. Expressão, então, Deus expressando Ele mesmo. Olha que coisa interessante. Então, isso faz todo sentido. Cristo é Deus expressando Ele mesmo. Eu parei e li essa frase assim. Que coisa curiosa. Vamos à Bíblia? Abre lá em Colossenses 1. Não sei se vocês gostam de Projeto Sola, mas tem uma música só sobre esse livro, ou esse capítulo, mais precisamente falando. Colossenses capítulo 1, a gente vai ler a partir do verso 13, porque hoje a gente vai tentar entender o que é Trindade. Esse negócio aqui é importante no momento. Olha só. Colossenses. Ok. Colossenses 1, logo antes de Colossenses 2. Vamos lá, no verso 13. Diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Aí, olha que coisa legal. Ó, acompanha comigo. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou bem que nele residisse toda a plenitude. Ok, vamos até aqui. Cristo é a imagem de Deus, porque nele foram criadas todas as coisas. Deixa essa informação guardadinha na cabeça também. Vamos lá para João 12. Porque a gente acabou de ver que Cristo
Ele é a autoexpressão do Pai e ele também é plenamente a imagem de Deus. Vamos com calma. Vamos lá para João 12. A gente vai ler os versos 44 até o final. Olha isso aqui, porque isso aqui é importante. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, pera lá, quem é Cristo mesmo? A imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Ele é a autoexpressão do Pai. Quem crê em mim, não crê em mim, mas em quem me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Por quê? Porque ele é a autoexpressão do Pai. Ele é a imagem de Deus. Eu vim como luz do mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer, o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente como o Pai me falou. Vocês ouviram isso aqui? Ou vocês leram isso aqui? Cristo, a autoexpressão do Pai, vira e fala assim: quem crê em mim, está tudo bem. Mas quem não crê vai ser julgado. Por mim? Não. Pela palavra que eu estou falando. Porque vocês ouviram e não creram. Você consegue imaginar que é como se a pregação que as pessoas estão ouvindo fosse se tornar uma pessoa? E essa pessoa, que é a pregação que eles ouviram, vai ser a pessoa que vai apontar o dedo na cara da pessoa e falar assim: você não creu no que eu disse. Faz sentido? Faz sentido? É como se a minha voz fosse se tornar uma pessoa. A pregação fosse se tornar uma pessoa. E essa pessoa vai condenar quem não ouviu. Faz sentido? Deixa quietinho aqui. Vamos lá para João 1 agora. E agora tudo vai fazer sentido. Ou deveria fazer sentido. João capítulo 1. Começo do livro de João. Começo do Evangelho de João. Vem comigo. No princípio era o verbo. Alguém poderia me descrever o que é um verbo? Uma palavra. É uma palavra que expressa ação. Olha aqui. Uma palavra que expressa ação. Isso é um verbo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele está falando de Cristo, que é a autoexpressão do Pai, que é a imagem do Deus invisível. Ele está falando para a gente que Ele é o verbo. Qual é o verbo? Eu não vou pedir para vocês abrirem, mas no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e as águas cobriam a face do abismo. E disse Deus: haja. Haja luz. E houve luz. Haja. Esse é um verbo? Opa, é um verbo. Olha para João 1 de novo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Opa, pera lá. Quer dizer então que Cristo é o verbo? Haja, por assim dizer.
Continuando. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada que foi feito se fez. Isso aqui é o que a gente lê lá em Colossenses também. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não nos compreenderam. Aí vamos pular lá pro 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram no sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olha que coisa louca. Lembra que a pregação vai ser como uma personificação que vai condenar aqueles que não creram? Lembra disso? Quando Cristo vem ao mundo, é como se a voz de Deus, o verbo, a palavra, se personificasse. Porque é exatamente isso que João fala. O verbo, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, porque ele é a autoexpressão do Pai. Faz sentido? Mais ou menos. Cristo, essa segunda pessoa da Trindade, o Filho, que é gerado do Pai, é o falar de Deus personificado. Como assim, Israel? Fecha os olhos. Fecha os olhos, fecha os olhos. Você consegue ouvir a minha voz? Você consegue me ver? Não, porque seus olhos estão fechados. Mas você consegue ouvir a minha voz? Pois é. Pensa agora em Deus como uma pessoa. Ou pensa em Deus como eu. Ok. Agora pensa na minha voz como sendo Cristo. Cristo é literalmente a voz encarnada de Deus. Pode abrir o olho. Faz sentido? A minha voz consegue existir sem mim? Não. Não consegue. Se você gravar um áudio da minha voz, você vai ter a minha voz. Faz sentido? A minha voz consegue existir sem a minha pessoa? Não. Mas no momento em que eu existo como pessoa, a minha voz também existe como voz. Não tem como separar uma coisa da outra. Da mesma forma, você não consegue separar Cristo de Deus. Porque Jesus Cristo é a voz de Deus personificada. Faz sentido? Olha que coisa interessante. E por quê? Olha que coisa curiosa, né? Porque ele vira e fala assim: você é meu filho, hoje te gerei. De fato, porque se eu estou falando e vocês ouvem a minha voz, essa voz é puramente minha, de minha essência. Se Cristo é a voz de Deus, é tudo aquilo que a gente leu. Ele é a imagem perfeita de Deus, porque ele vem de Deus. É a palavra, é a voz de Deus, é a mesma substância. Por isso que é filho, por isso que ele é gerado, é a mesma substância, porque é literalmente a mesma pessoa. É como se Cristo fosse a parte, arranca a garganta de Deus assim, ó. Cristo, entendeu? Faz sentido? Coisa interessante, né? Que loucura, cara. Faz sentido? Cristo é a voz de Deus em pessoa. Legal. Legal. E aí, olha só que coisa, né? A gente vê falando que Deus é amor, que Deus ama seu filho. Como pode uma coisa dessas? Pensa só, eu não sei, alguém aqui já escreveu um livro? Alguém já escreveu um livro? Não.
Se um dia vocês escreverem um livro e vocês gostarem do livro que vocês escreveram, pensa só. Quando você escreve um livro, é como se ele só se torna interessante no momento em que eu coloco coisas minhas no livro. Quanto mais pessoal, por assim dizer, mais interessante, entre aspas. Ou eu coloco pedaços de mim no papel. Não sei se vocês já tiveram a experiência de escrever e colocar traços de você numa história, ou num personagem, ou alguma coisa assim. Mas toda vez que você faz alguma coisa, você deixa traços de você na coisa que você fez. Porque é parte de quem você é sendo transmitido para alguma coisa. Cristo, como voz de Deus, é como se fosse a palavra. Assim, tem parte de Deus aqui. E por isso, Ele ama. Porque a voz de Deus, não tem como Ele não amar a própria voz. Mas é uma pessoa também. Personificada. Que loucura. É por isso que Deus é amor. Por isso que Ele ama Cristo. Porque Cristo é Ele por completo. É a palavra dele sendo falada, literalmente. Legal, Israel. Entendi que Cristo é a voz de Deus. Mas e o Espírito Santo? Quem entra nesse negócio? E é terrível. Porque o C.S. Lewis não fala direito. Ele vira e fala assim: pensa numa instituição. Quando duas pessoas estão lá juntas, rumam um propósito, ou um grupo de pessoas está rumo a um propósito, e é como se houvesse um espírito entre aquelas pessoas de fazer alguma coisa. Ele fala assim: o Espírito Santo é como essa coisa que une todas as pessoas. Mas eu achei super confuso também de falar. Esse cristianismo puro e simples, assim, de simples esse negócio não tem nada. Mas, pensa, o Ivan gosta de dar esse exemplo. Pensa num casamento. Tem marido, tem esposa, e eles são uma família. Porque, aí fala assim, e eles são uma imagem de Deus, por serem família. Então é como Pai, Filho e Espírito Santo, marido, esposa e o amor que os une. Pensa no Espírito como esse amor que envolve os dois. Geralmente é assim que o Ivan explica sobre o Espírito Santo. Mas agora eu pergunto para você, eu esqueci, nossa, Lorenzo, como é que você enxerga o Espírito Santo, Lorenzo? Não sei, essa é uma resposta válida. Vitinho, você que está aí atrás do Marco, Vitinho, o que seria o Espírito Santo, Vitinho? Como assim, né? Porque a gente está falando que é parte da Trindade. A gente chegou à conclusão de que o Filho é a voz de Deus. O que é o Espírito Santo, então? Difícil pra caramba, né, cara? Que loucura. Exato. Robson, o que é o Espírito Santo, Robson? É o Espírito da lei. É escrito ali. Não, esse aqui é para dar um exemplo. Não adianta. Não vai colar. Colou mal. O Espírito Santo é Deus. Não, você não está me ajudando. Isso não resolve o meu problema. Assim, o Cristo também é Deus. Sim. Eu sei, mas ainda assim não está fácil de entender. O que você acha, Yas? O que é o Espírito Santo, então? É verdade? Que coisa, né? Eu fiquei pensando, assim, nossa, cara, que coisa complicada. Mas eu tenho uma teoria. Isso é completamente teoria mesmo. Mas sabe o que eu acho que a gente poderia dizer, ou que a gente poderia apontar como nessa imagem de uma pessoa, que é uma pessoa, que seria o Espírito Santo? Eu acho que é o âmago. Pensa só. Um sentimento? Não exatamente. Olha que loucura. Feche os olhos de novo. Você está ouvindo a minha voz. E você sabe que eu estou aqui corporeamente, não sabe?
Legal. Dentro de você agora, além de tudo, você consegue ver que você está pensando em um monte de coisa e que você tem vontades, pensamentos, sentimentos, emoções? Pois é. Você está falando alguma dessas coisas? Não. Mas você está pensando, não está? Concorda aí, no seu interior. Você está pensando. Eu estou pensando. Pode abrir o olho. Você está me vendo, mas tem uma parte de mim que você não está vendo, que é tudo que se passa aqui dentro e aqui dentro. Quando eu paro aqui e fico em silêncio, estou pensando, a informação está sendo processada aqui na minha cabeça, assim como ela está sendo processada na sua cabeça, mas você não vê, mas está aqui. Essa consciência, a minha consciência, ela existe sem mim mesmo? Não. Mas eu existo sem a minha consciência? Também não. No momento em que eu existo, eu tenho consciência, da mesma forma que eu tenho voz. Então, olha só uma coisa, isso aí não tem nada, isso não está no livro. Eu acho que o Espírito Santo é como a consciência de Deus, porque Cristo se torna a imagem de Deus no momento que Ele é a voz. O Espírito é como se fosse a consciência, a parte interna, que a gente não vê, mas está lá, que impele as coisas a acontecerem, que move Deus. Tanto que o Espírito tem ciúmes. Que coisa, né? Não sei se você teve ciúmes, mas foi assim, ó, tá lá e você sente alguma coisa? Ou, assim, é interno. Tipo o Espírito Santo. E essa parte é comunicável. Porque se, por exemplo, eu viro pro Vitinho e falo assim, Vitinho, a gente tem um evento amanhã, a gente tem que montar o som aqui, fazer as coisas e tal, etc. Assim, e aí a gente começa a trabalhar e fazer as coisas, e aparece alguma demanda em um momento, e aí nós estamos no mesmo objetivo, no mesmo propósito, com a mesma intenção, surge uma demanda que nós dois podemos resolver, e imediatamente nós dois vamos lá e vamos resolver, sem que a gente converse sobre. Assim, nós dois tivemos a intenção de ir, porque nós estamos trabalhando com o mesmo Espírito. Lembra? Deus fala que assim, Ele quer que nós tenham todos o mesmo Espírito. Como assim o mesmo Espírito? Ele quer que as nossas intenções, nossas vontades, nossos sentimentos, o seu eu interno, ao seu âmago, vá numa mesma direção. A direção dele. E o Espírito Santo é esse eu interno de Deus. Faz sentido? Que coisa louca, né? É como, eu falei, eu tinha aqui o Espírito da Lei, assim, é como, no direito tem uma coisa que é chamada de o Espírito da Lei. Então tem lá a lei escrita. E aí tá lá, assim, sei lá, não ultrapasse 60 km por hora nessa via específica, onde trafegam pessoas ou tem um alto tráfego de pessoas. Não ultrapasse 60 por hora ou 30 por hora. A lei está dizendo uma coisa. Qual é o espírito por trás da lei? Não mate ninguém, por favor. Então, como nós não queremos que você mate ninguém, não ultrapasse 30 km por hora. Faz sentido? As coisas escritas têm uma coisa, mas tem um espírito da lei por trás, ou uma intenção por trás daquela lei ser escrita. O que é louco aqui no direito público desse país é que às vezes a lei diz uma coisa e o espírito quer o inverso. Assim, eu quero, você não pode fazer isso, isso, isso. Por quê? Porque lá no fundinho o cara quer bater em quem está fazendo as coisas direito. Mas
isso é um detalhe. Cristo é a palavra de Deus. É como um texto escrito. Qual é o espírito por trás da escrita do texto ou da palavra? Espírito Santo. Faz sentido? E assim nós temos uma trindade. Por que é três? Porque é como uma pessoa que tem uma voz, que inclusive também é uma pessoa, que tem um eu interno, que também é uma pessoa. E assim nós temos três em um. Faz sentido? Interessante, né? Divertido esse negócio. Mas Israel, legal. Por que o nome do livro ou do capítulo é Bom Contágio mesmo? Ele está falando de trindade. Ele está falando de trindade para quê? Porque à medida que a gente entende esse Deus triuno, a proposta é que a gente vá para mais perto dele. Porque Ele quer nos dar do seu Espírito, para que o Espírito Santo nos conduza em direção a Ele. E aí a gente vê falando que aquele que, olha só que coisa, né? Assim, aquele que crê nele vai ter a vida eterna. A vida eterna. Lembra o que é a vida eterna? A vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus, é seu Filho a quem enviaste. A vida eterna se trata de conhecer a Deus. Legal. Quando Deus fala que vai nos dar a vida eterna, será que Ele pode dar essa vida eterna para qualquer um? Por assim dizer. Será que Ele entrega? Deus é amor, Ele é alegria, paz, vida. E essas coisas fluem dele como se fosse uma fonte. A grande verdade é que quando ele fala que vou te dar a vida eterna, é como se ele estivesse falando assim: eu sou, que coisa, ele fala isso inclusive, fonte de águas vivas. E eu vou fazer com que jorre uma fonte de águas vivas de você. Como pode uma coisa dessa? É porque o meu eu interno, meu espírito, meu âmago se alinha ao de Deus. E aí eu me torno semelhante a Ele. E aí Ele pode passar a fluir através de mim. Quando a gente vê essa questão de Deus entregar as coisas para nós, entregar a vida eterna, não é como se Ele fosse assim entregar um livro aqui, ó, toma aqui para você. Pensa em Deus como uma fonte que está jorrando água. Se você quer a água que está jorrando da fonte, que é tudo que Ele te prometeu, eu preciso estar perto da fonte. Eu preciso estar perto do Cristo. Porque à medida que eu me aproximo dessa fonte, ela passa a me molhar. E o vento vai jogando mais água, o vento vai jogando mais água, ele vai jogando mais água, até o ponto de ficar encharcado. Ou melhor, até o ponto em que uma fonte é gerada em mim. Quase que contagioso. Mas se eu estou longe, eu não vou ser molhado. Exato. Por que a vida eterna é a vida eterna? Porque é uma vida perto desse Deus triuno. Porque é impossível que uma pessoa que esteja perto da fonte não fique molhada. É impossível que uma pessoa que esteja perto de Deus, desse Deus triuno, em que seu Espírito testifica com o nosso Espírito, nos muda, nos molda conforme a imagem e semelhança dele, e aí ele enche o nosso coração com o Espírito dele, e a gente passa a falar como
Espírito dele, falar como Cristo falou. Sabe o que significa cristão? Pequeno Cristo. Quando a gente fala que eu sou cristão, eu estou sendo semelhante a Cristo porque eu falo do que Cristo fala. Eu falo porque o meu âmago está cheio de Cristo, que é a palavra de Deus. E eu me torno semelhante a Ele. E nesse ponto, eu me torno filho de Deus, assim como Cristo é filho. Porque no momento em que eu passo a me tornar semelhante à essência de Deus, ao âmago de Deus, à voz de Deus, eu sou filho como Cristo é filho. Fui criado, mas eu me torno semelhante a Ele, e é por isso que Ele fala: você é meu filho também, adotado. E aí eu tenho acesso à vida eterna, porque eu conheço, porque eu estou perto da fonte. Não tem como eu estar perto dessa fonte e não conhecê-lo. Não tem como eu estar perto desse Deus triuno, estar cheio do Espírito dele, com o coração jorrando as palavras dele. Eu vivo de qualquer jeito. Por que a morte eterna é a morte eterna? Porque é uma eterna separação da fonte da vida. É uma eterna separação desse Espírito. É por isso que, assim, que coisa, né? Quando Deus entrega para nós, não é como se fosse exatamente uma entrega, é natural. Os frutos jorram ou aparecem, eles brotam de forma natural. É consequência direta de estar perto da fonte. Se você estiver perto de uma fonte de água, você vai ser molhado. Não tem como não ser molhado. E se você abraçar alguém, vai molhar aquela outra pessoa também. E se você abraçar alguém, você vai molhar a pessoa também. Que coisa interessante, né? E aí? Como anda o seu âmago? Você pensa só, né? Porque a Bíblia fala que o Espírito tem ciúmes de nós. Fala que odeia o pecado. Fala que assim, Deus quer uma vida separada do mundo. É o que o Espírito quer. Se o Espírito de Deus está em mim, ele me incomoda quando não estou fazendo a coisa certa. Ele me aponta e fala: está errado. Eu sei que está errado. Eu posso não falar, eu posso não agir, mas lá dentro, o meu eu, que está conversando com o eu de Deus, sabe que está errado. E aí eu posso me aproximar dessa fonte ou eu posso dar um passo para trás. Porque esse incômodo existe. Mas cuidado. Porque se você der um passo para trás, pode ser que em algum momento o incômodo desapareça. E aí a gente vai ver longe da fonte. E aí não tem como acessar a vida eterna. Porque Deus não vai entregar a vida eterna assim: toma aqui. É como uma caminhada para mais perto da fonte. É consequência natural. E nessa caminhada a gente descobre o que é paz, alegria e toda a vida abundante que Deus prometeu para a gente. Por isso que é um contágio. Por isso que esse capítulo se chama Bom Contágio. Porque ele é um chamado para: tá vendo esse Deus triuno? Chega perto dele. Não vai para longe. Porque se você for para longe, você vai morrer.
Ele é a fonte. Ele é a pessoa que você precisa conhecer para que você tenha vida. Não vai para longe. Faz sentido? Entendeu o que é Trindade? Foi muito divertido ver a Trindade desse jeito. Nunca tinha pensado desse jeito, mas faz muito sentido. Pelo menos na minha cabeça faz sentido. Uma pessoa que tem uma voz, que tem consciência, que tem um eu. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. 3, mas é uma pessoa só. É como um cubo que tem 6 quadrados. Deus é uma forma geométrica que tem 3 lados. Assim como eu tenho a minha voz e tenho o eu que vocês não estão vendo. Assim como você também. É por isso que você é a imagem de Deus. Nesse sentido, você é a imagem de Deus. Você é parecido com Ele. E Ele quer que o seu espírito esteja alinhado ao espírito dele, para ir na mesma direção, com a mesma intenção, com o mesmo coração, para que você possa falar como Ele fala. E quando a gente fala como Ele fala, a gente pode fazer diferença onde quer que a gente esteja. Não importa o que a gente faça. E aí a gente acessa as coisas que Ele tem para nos entregar. A gente acessa paz, alegria, misericórdia, o poder que Ele tem para nos oferecer. Faz sentido? Tá bem. Feche seus olhos aí, vamos orar.